Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pensando Manutenção. Meu nome é Alexandre, mais conhecido no mundo da manutenção como Dida, e hoje eu vou falar para vocês sobre esse indicador, disponibilidade. Talvez esse seja o indicador mais utilizado na manutenção, no mundo todo. E ele é muito importante e você vai entender agora as nuances desse indicador, o que é esse indicador, e você vai perceber que não são todas as disponibilidades que são iguais. Você vai perceber que existem diferenças entre as disponibilidades. Então vamos lá, vamos falar um pouco desse indicador de disponibilidade. O que vem a ser disponibilidade? É o tempo que o seu equipamento ou seu componente está disponível para executar a função para a qual ele foi concebido. Então se você tem, por exemplo, 100 horas disponíveis e você ficou com o equipamento parado, vou até fazer de outra cor, pegar a caneta aqui e fazer de outra cor, ficou ele parado por 10 horas. Essas 100 horas é o valor total. Então você tem aqui, ó, 90% de disponibilidade. Porque das 100 ele trabalhou só 90. 10 horas ele ficou parado. Basicamente o indicador é esse, mas existem uma série de nuances. Primeira nuance. Existe uma norma NBR 5462. É uma norma de confiabilidade e mantenabilidade. Essa norma ela diz o que é disponibilidade. Para eles, disponibilidade só é contada como indicador de manutenção. Ou seja, a máquina ela só está indisponível por dois motivos. Por uma manutenção preventiva ou corretiva. Tá? Segundo essa norma, o que é preventiva, tá, pessoal? Para ficar claro que o conceito, esse que eu vou falar não é o conceito de preventiva, mas é o conceito da norma. Qualquer parada que você faça no equipamento antes que ele quebre. Então, se você para fazer uma inspeção, se você para fazer uma ronda, se você para trocar alguma coisa, para reparar, eles consideram como um tempo preventivo, que é um tempo que você faz a parada sem que esse equipamento esteja em pane. E a corretiva é quando o equipamento entra em pane, ele para realmente e aí você tem que ir lá para corrigir o problema. Então, nessa NBR, vou até escrever aqui, ó, NBR 5462. Nessa NBR, a indisponibilidade, que é o contrário da disponibilidade, ela só acontece quando eu tenho manutenção preventiva ou corretiva do equipamento. Ou seja, qualquer outra coisa não entra no cálculo de disponibilidade. Tem gente que pensa assim, mas a minha máquina ela não trabalha no terceiro turno. Ela está disponível ou não? Segundo a norma, ela está disponível. Segundo a norma NBR 5462, ela está disponível. Quando ela não está disponível? Quando eu estou fazendo uma preventiva ou uma corretiva. Então à noite, o fato de você não usar, a empresa não usa porque ela não tem para quem vender ou por desejo da empresa. Mas a máquina está lá disponível. Se ela quiser apertar o botão ligar a máquina, ela está funcionando. Esse é o conceito da norma. Aí você fala, eu não tenho operador, faltou operador hoje. A máquina está indisponível. Não, pelo conceito a máquina está disponível. A máquina só está indisponível quando eu tenho manutenção preventiva, que aí engloba todos os tipos de manutenção, inclusive inspeção, que eu faça sem que o equipamento entre em pane, que eu já falei disso aqui hoje no vídeo, e manutenção corretiva. Esse é o conceito geral da norma, que é mais ou menos isso aqui. Então ela conta 24 horas, tá? Ela conta 24 horas e qualquer tipo de manutenção. Você tem 24 horas para trabalhar com o seu equipamento. Ele tem que estar disponível aquelas 24 horas. Se a empresa vai usar ele ou não, se falta matéria-prima, se falta operador,
não entra no cálculo. Considera-se que o equipamento está disponível. Só entra no cálculo para a gente retirar a disponibilidade, manutenções preventivas e manutenções corretivas. Isso é o que a norma fala, tá? É o que a norma NBR 5462 fala. E aí a gente começa a entrar em alguns outros aspectos dessa disponibilidade que eu vou falar agora para vocês. Vou apagar esse quadro aqui e vou falar um pouco mais sobre outros aspectos. Como vocês já viram, a norma NBR 5462 ela considera 24 horas e considera só as paradas de manutenção, porque é um indicador de manutenção. Mas a gente tem também outros tipos de disponibilidade que são utilizadas usualmente por diversas empresas no Brasil e no mundo. A primeira delas, que eu vou falar aqui, eu vou falar de duas basicamente, mas eu vou falar a primeira aqui, que é a disponibilidade operacional. O que vem a ser essa disponibilidade operacional? Funciona muito parecido com a disponibilidade da NBR, com a diferença que você utiliza o tempo de carga ou tempo calendário. Como seria isso? Você pega aqui, ó, tempo operando, TO, tempo operando, dividido pelo tempo calendário. O que é o tempo operando? É o tempo que a sua máquina efetivamente ficou trabalhando, descontado os períodos em manutenção, manutenção preventiva ou manutenção corretiva, só nesses dois casos, tá? Lembrando do conceito que eu falei lá atrás. E esse tempo calendário aqui, ou tempo de carga, é quanto que está programado para a sua máquina trabalhar. Então vamos imaginar aqui, ó, eu tenho um tempo operando. Imagina que a máquina ela trabalhou durante o dia 10 horas. Mas ela tinha que trabalhar durante o dia 2 turnos, ia dar 20 horas. Vezes 100%. Esqueci o vezes aqui, vezes 100%. Então eu vou ter aqui, ó, 50%. Então a minha disponibilidade aqui nesse caso é de 50%, porque eu tenho um tempo de carga, um tempo calendário diferente de 24 horas. Muitas empresas acabam utilizando isso aqui porque elas não trabalham durante 3 turnos, 24 horas. Eles trabalham 2 turnos, às vezes não trabalham sábado, não trabalham domingo. Então quando você coloca o tempo de carga, você tem aí o tempo disponível, descontando a manutenção, naquele período que estava programado para que o equipamento estivesse trabalhando. Esse tempo de carga, muitas vezes ele não é utilizado pelas manutenções, de uma maneira geral. Porque quando você fala em tempo de carga, aqui, quando você fala em disponibilidade operacional, desculpa, não é muito utilizado às vezes para manutenção. Por quê? Porque você tem os tempos aqui de preventiva, você tem as paradas programadas, e aí normalmente isso não depende somente da área de manutenção. Você tem que ter peça, você depende da logística, você tem que ter a máquina parada, você depende às vezes do planejamento da produção, você depende do PCP, que é o planejamento e controle de produção, você depende da própria produção, você depende de vários fatores externos à manutenção para conseguir fazer uma parada num tempo menor. Com isso, você tira da sua mão aquela possibilidade de atuar somente por manutenção. Então, por isso que muitas manutenções não utilizam isso aqui como uma medição de disponibilidade. Eles utilizam um outro conceito, que é a disponibilidade inerente, que eu vou mostrar para vocês agora. Como eu acabei de dizer, a disponibilidade inerente é a que é mais utilizada pelas manutenções. A disponibilidade inerente, ela leva em conta somente as paradas corretivas, ela não leva em conta as paradas preventivas. Por quê? Imagine que você para um equipamento preventivamente todos os dias, durante 10 horas, e você trabalha um turno de 10 horas, a sua empresa não vai produzir, ela vai ficar parada. Nenhum gerente produtivo vai aceitar algo desse tipo. Então, muitas empresas entendem que se as paradas preventivas estiverem muito grandes, a própria empresa, a própria estrutura por si só vai resolver de alguma forma. O gerente vai levantar a mão, o pessoal da produção vai levantar a mão e vai ser resolvido de alguma maneira. Então a manutenção foca às vezes na disponibilidade inerente, ou tempo de disponibilidade, tirando as paradas corretivas. E como é que você faz esse indicador? Você tem uma fórmula de cálculo
que você utiliza, que é MTBF dividido por MTBF mais MTTR vezes 100%. No canal aqui a gente já tem um vídeo explicando o que é o MTBF, o que é o MTTR. Vamos fazer uma conta aqui só para exemplificar. Se eu tenho um MTBF de 1000 horas e tenho aqui um MTBF de 1000 horas, que é o mesmo lá de cima, mais um MTTF de 100 horas, eu vou ter que 1000 dividido por 1100 vai dar isso aqui vezes 100, né? Vezes 100%. Vai dar igual a 90,9% de confiabilidade. Então muitas empresas trabalham assim, olhando somente a corretiva, mas existem outras disponibilidades. Por isso toma cuidado, quando você for fazer um benchmark, ou quando você olhar uma empresa que diz, eu tenho uma disponibilidade de X, 90%. Você precisa entender de que disponibilidade que ele está falando. Existem ainda algumas empresas que elas não consideram algumas paradas. Se você tem paradas pequenas, por exemplo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, depende da empresa, ela não coloca na conta. Então eu posso ter 20 paradas de 10 minutos, a máquina ficou indisponível durante um bom tempo, mas eu não considero na conta, a minha disponibilidade não é afetada por isso. Então sempre quando você falar de disponibilidade, você precisa tentar entender qual é o método de cálculo da empresa que você está visitando, se você estiver fazendo um benchmark, e qual o método de cálculo que faz mais sentido para você que você possa aplicar na sua empresa. Aquele método que fizer mais sentido para você é o que você deve utilizar na sua empresa para medir disponibilidade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco sobre disponibilidade, conceito geral de disponibilidade e algumas diferenças que as empresas praticam no Brasil e no mundo. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.